Desde o início eu tive bem claro na minha cabeça uma coisa, que baseado muito pelas informações que chegavam aqui nos veículos de imprensa, que é o quê? As TVs, os sites, os jornais mostravam situações do conflito, vídeos dos ataques, e eu pensei muito claro que aquilo ali não seria o meu foco, não era para aquilo, para esse tipo de conteúdo que eu estava voltado a produzir. Meu foco era contar a história dos refugiados que estavam entrando na Polônia. Então o que eu pensei? Eu tenho que procurar os locais, porque eu sabia, já tinha lido nos sites poloneses, outros sites de notícias da Europa, que a Polônia e os países da fronteira e outros países da União Europeia estavam criando uma estrutura muito emergencial e nessa estrutura centros de atendimentos a esses refugiados. Eu sabia que pela Polônia tinham vários, tinha lido algumas cidades, alguns locais onde esses ucranianos estavam sendo alocados para dormir, para comer, enfim, para o básico. Eu pensei, bom, é por aí que eu tenho que começar, são esses locais que eu tenho que visitar. Então eu comecei por Varsóvia e em Varsóvia eu já tinha lido sobre um local que é o Estádio Nacional de Varsóvia, que ali os ucranianos estavam sendo cadastrados no que seria o nosso INSS, ou seja, acesso à Seguridade Social, coisas básicas. Então se o ucraniano entrou ali e queria permanecer na Polônia, ele foi ali, se cadastrou para poder os filhos frequentarem uma escola, os adultos terem documentos para poder ir trabalhar, seguro de saúde, coisas assim. Então foi por ali que eu comecei. Claro que aí a partir das horas passando eu fui conversando com pessoas para onde eu poderia ir. E ao natural eu percebi que foi a primeira vez, mas depois isso se repetiu ao longo das cidades onde eu passei, que as estações de trem na Polônia se tornaram centros de atendimento a essas pessoas, porque se deslocar de trem pela Europa é muito fácil e isso foi a porta de entrada para muitos ucranianos na Polônia. Então a estação de trem de Varsóvia, a estação central, é muito grande, ela seria assim um grande shopping, uma comparação bem rasa, e em alguns pontos dentro dessa estação foram criados locais para atendimento para as coisas mais simples. Fornecer gratuitamente um chip de celular para esses ucranianos, para que eles pudessem ligar para a família que ficou na Ucrânia, ou pudessem ligar para a família e amigos que estavam na Polônia para dizer que chegaram, né, para estabelecer o primeiro contato. Algumas salas da estação de trem se tornaram em dormitórios improvisados, refeitórios improvisados. Então fui descobrindo aí esses locais de atendimento. Isso foi uma coisa que eu repetia a todo momento na minha cabeça, para que eu pudesse ter os olhos mais abertos para esse tipo de situação. Então, por exemplo, uma coisa que é muito básica, mas quando você muda de um país para o outro, assim, principalmente de uma formação social tão diferente, por exemplo, eu tive que forçar a botar na minha cabeça que as pessoas fragilizadas ali, que largaram tudo, fizeram quilômetros a pé e que estavam passando fome, não eram pessoas negras de roupas ruins, rasgadas, sujas. Não, eram pessoas que tinham um biotipo diferente e que eu precisava reconhecer naquela pessoa loira, de olhos claros, que era uma pessoa em dificuldade. Então isso foi uma das coisas que eu me puxei a ficar mais atento, a ver e reconhecer que isso estava acontecendo. Outra coisa que também foi uma marca muito forte, eu já tinha lido ainda no Brasil sobre isso, e lá eu cheguei já bem atento, porque a lei marcial ucraniana, estabelecida já nas primeiras horas da guerra, proíbe que homens numa idade funcional de 18 a 60 anos deixem a Ucrânia, com raríssimas exceções. Se tem alguma doença incapacitante, por exemplo, cardiopatias graves, câncer, surdez, ou se fossem pais de 3 ou mais filhos, se não me engano, eram homens que poderiam sair. Do contrário, eram homens impossibilitados de sair porque eles tinham, a qualquer momento, a obrigação de servir ao exército ucraniano. Então, nesses locais onde eu passei de atendimento a voluntários, eu vi muito que mulheres com crianças pequenas, sozinhas, não tinham o apoio do marido ali, e essas mulheres que deixaram a Ucrânia precisaram se virar, carregando malas com rodinha, malas sem rodinha, 1, 2 crianças, 3 crianças, por vezes a necessidade de sair tão rápido de casa
não deu tempo de algo muito simples, que era para pegar o carrinho do bebê, para botar o bebê e levar. Então, isso era uma coisa que tinha muito nos lares temporários onde eu passei, a doação de carrinhos de bebê, porque essas mães saíram muito rápido e não conseguiram levar isso. Ou a logística de ter que caminhar muitas vezes muitos quilômetros a pé, ou ter que se espremer dentro de um trem super lotado de refugiados, não permitiu que o carrinho de bebê fosse levado. Então, essa figura específica da mãe sozinha, sem um marido, com filhos, isso me marcou bastante. Uma outra face, mas ainda muito próxima disso, eram os idosos, que visivelmente ali eu vi muitos idosos sem um possível filho adulto para prestar um apoio o mais simples possível, que era oferecer um apoio de braço para aquele idoso caminhar daqui até ali. Eu vi que esses idosos não tinham esse amparo. Isso foram coisas que foram se repetindo todas as horas, todos os dias nesse período que eu tive lá. A rede hoteleira na Polônia, quando eu cheguei, e os sites que a gente usa aqui para reserva de hotéis, quando eu usei um deles para reservar os locais onde me hospedei, a todo momento ele dava um alerta, assim, eu ia para a próxima cidade e dava um alerta. A rede dessa cidade está superlotada em decorrência do conflito na Ucrânia, e isso era recorrente. Eu cheguei na cidade onde me hospedei, mais próximo da fronteira, e a minha intenção era me hospedar na cidade da fronteira. Mas daí o alerta apareceu e os custos das poucas hospedagens que tinham lá eram extremamente altos. Então, nessa cidade onde eu fiquei, que era 100 quilômetros da fronteira mais ou menos, foi ali que eu fiz um bate-volta de trem até a fronteira. Eu passei o dia ali e eu peguei o primeiro trem em direção à fronteira com a Ucrânia. Era um trem que saía 20 para 5 da manhã e antes das 7 horas eu cheguei na fronteira com a Ucrânia. E eram os últimos quilômetros, porque eu, enfim, ia acompanhando pelo GPS, acompanhando o deslocamento do trem, eu vi que eram os últimos quilômetros, e era um dia muito bonito, assim, era início da primavera, estava meio frio, estava ali seus 2, 3 graus, logo cedo, e eu olhando pelo trem, a paisagem, quando a gente está num lugar diferente, a paisagem sempre chama atenção, a gente gosta de acompanhar, e eu olhei assim, a gente passava por uma ponte, a ferrovia passava numa ponte sobre um rio, e alto assim tinha um helicóptero voando em direção à fronteira com a Ucrânia, paralelo ao trem. E eu fui acompanhando aquele helicóptero até uma hora que aquele helicóptero se distanciou para frente e sumiu do meu campo de visão. Aí o trem estava quase chegando na fronteira, na última estação antes da Ucrânia, e eu vi à esquerda assim que tinha um campo de futebol. Aí 3 helicópteros militares muito grandes pousados ali. E ali foi a primeira vez assim que eu realizei que a ficha caiu onde eu estava chegando, tão perto de uma fronteira de um país em guerra. E ao longo desse dia, assim, entre tantas situações, eu decidi ao longo daquele dia que eu não iria até a cidade de Lviv, mas eu queria cruzar para a Ucrânia, para o vilarejo do outro lado. E aqui, quem acompanha as notícias, principalmente os vídeos, já viu e ouviu os barulhos de sirenes de ataques aéreos. Então eu fui para o outro lado da fronteira, conhecer aquele vilarejo ucraniano, é um vilarejo muito pequeno, chamado Cherhini, e fiquei por ali 1 hora, 2 horas, algo em torno assim, e depois voltei para o lado polonês, e fiquei 1h30 parado no posto de fronteira, e aí quando eu voltei e sentei nos bancos que tinham nesse distrito da fronteira, que é literalmente colado na divisa, chamado Medica, e eu sentei porque eu tinha salvo alguns vídeos que eu queria subir nas minhas redes sociais, e de repente toca aquele alarme de aviso de ataque aéreo vindo do lado ucraniano. Eu devo ter demorado assim, sei lá, meio segundo para realizar o que é que estava acontecendo. Vindo do lado ucraniano, assim, quando eu estava assim subindo, porque do lado ucraniano minha internet não funcionou, estava ali postando, de repente que eu percebi, aí eu levantei a cabeça, comecei a olhar para o lado, as pessoas que estavam ali, os voluntários, estava todo mundo olhando para o lado da Ucrânia, e aquele alarme continuando, e aí que deu um frio na espinha, assim, eu pensei, tá, e aí, o que eu faço agora? E eu olhando para as pessoas, e as pessoas estavam todas assim. Só que ninguém se mexia, ninguém fugia, ninguém corria, ninguém caminhava normalmente. Foram assim alguns
sei lá, 45 segundos, 1 minuto, em que todo mundo congelou e ficou olhando para o lado ucraniano. E aquele alarme, uma sirene altíssima, assim, dava para ouvir muito fácil. E aí parou, e aí eu olhei para as pessoas de novo e as pessoas continuaram caminhando, os refugiados pegando alimentos, os voluntários atendendo, e ali eu realizei assim mudanças pontuais em que a guerra impõe nas pessoas, assim, o pânico, a atenção que atrai um alarme de bomba, de ataque aéreo, para todas aquelas centenas, talvez milhares de pessoas que estavam ali naquele momento, naquela hora, ouviram e congelaram. Ninguém fugiu, ninguém correu, por ali não tinha um abrigo antibomba. Está certo que a gente estava de um lado seguro da fronteira, mas congelou a atenção de todo mundo naquele período ali.